E aí galera, aqui é a Natasha Editora e hoje a gente vai conversar sobre o que faz um nuggeteiro passar de amador para um nuggeteiro profissional. E por que isso é importante para quem quer viver de edição de nugget? Porque quando você passa de amador para profissional, você está jogando um novo nível de jogo no mundo do marketing digital. E é um nível mais elevado, então o seu preço te acompanha. Agora você é um cara profissional, não é mais amador. Então se você quer viver de edição de nugget, é muito importante começar a ver isso como a sua profissão e começar a realmente se profissionalizar, deixar de ser um nuggeteiro amador. E mesmo com toda a demanda que tem por nuggeteiros no mundo do marketing digital, porque todo dia novos infoprodutores surgem aí, eu vejo pouquíssimos nuggeteiros que têm, na minha opinião, todas as qualidades que tornam um nuggeteiro profissional mesmo. A maioria ainda está num nível muito amador. Então, se você quer descobrir se você já está no nível profissional ou mesmo saber o que você precisa fazer para chegar lá, vem comigo que hoje eu vou te contar os 6 pontos que vão te tirar do amadorismo e te transformar em um nuggeteiro profissional. O primeiro ponto é ser um nuggeteiro por completo. E o que eu quero dizer com isso? Eu vejo muitos nuggeteiros por aí que se dizem nuggeteiros, mas simplesmente são maquininhas que sabem fazer cortes em algum software de edição. Porque eles oferecem um serviço pela metade. E o que é esse serviço pela metade? É porque eles só sabem cortar, eles não sabem fazer mais nada na hora de editar um nugget. Porque é o expert que tem que dizer quais trechos do raiz ele quer que tira nuggets, é o expert que tem que montar a headline. Então o que esse cara sabe fazer? Só fazer corte. Então ele é um nuggeteiro, entre aspas, ele é um falso nuggeteiro. E um nuggeteiro profissional de verdade, ele não sabe só mexer no software, ele sabe. Mas ele também sabe tudo o que precisa fazer para tirar um nugget do começo ao fim, desde selecionar a bigardia que vai ser nuggetada até escrever a headline e fazer a thumb. Então, se você não sabe fazer o processo inteiro, é melhor você aprender para se tornar um nuggeteiro profissional e poder cobrar mais pelo serviço. Porque esses nuggeteiros, falsos nuggeteiros, são os que cobram mais barato normalmente. Porque, né, dá menos trabalho. Mas você tá virando uma maquininha que é facilmente substituível. Não tem nenhum valor que é único do seu trabalho, entende? Isso também já nos leva para o segundo ponto que torna um nuggeteiro profissional, que é a qualidade dos nuggets que ele produz. Então agora que você já sabe montar um nugget do começo ao fim, você tem que começar a olhar na qualidade do nugget que você está fazendo. E como que a gente vai avaliar essa qualidade? Para fazer isso, eu resolvi listar aqui alguns erros que um nuggeteiro profissional não pode cometer ou pode cometer muito raramente, porque todo mundo é humano, né? E às vezes a gente erra, não tem problema. Mas isso tem que ser a exceção quando você erra e não a regra, entende? E o primeiro erro aqui é quando a sua headline entrega o vídeo todo. Então, um nuggeteiro profissional, ele tem que saber que a headline não pode entregar o vídeo todo. E por que não pode entregar? Porque uma head que entrega o vídeo todo, a gente pode até chamar de falsa headline, porque o maior objetivo de uma headline é criar curiosidade. E quando você entrega o vídeo todo, não tem curiosidade mais. Então não tem motivo pro público assistir ao seu vídeo. Você já falou a moral da história na headline? Então, quando você entrega o vídeo todo na headline, você tá basicamente jogando todo o seu trabalho fora. Natasha, mas como que eu sei se eu entreguei o vídeo todo ou não na headline? Toda vez, leia sua head e se pergunta: quando eu leio essa head, me dá a sensação de que eu já saquei o vídeo? Se a resposta for sim, a sua headline está entregando o vídeo todo. Vamos para um exemplo? Eu postei um vídeo um tempo atrás que tinha head: o pior erro que um nuggeteiro pode cometer. Você lê essa head e você não consegue sacar o vídeo todo. Você sabe sobre o que eu vou falar. Então, é uma head que tem especificidade, que é sobre o pior erro que um nuggeteiro pode cometer. Mas você não sabe qual é o erro. E para saber o erro, você vai ter que ver o vídeo. Então, essa é uma headline profissional. É uma headline que não entrega o vídeo todo. Agora imagina que se no lugar dessa head, o pior erro que um nuggeteiro pode cometer, eu usasse essa head. O pior erro que um nuggeteiro pode cometer é usar mais de uma bigadinha no nugget. Eu entreguei o vídeo todo, não é? Eu já falei qual que é o erro, que é usar mais de uma bigadinha no nugget. Então não tem nem por que assistir o vídeo. Já tá lá tudo que ele vai falar em uma frase na headline. E essa seria então uma headline amadora. Se você faz esse tipo de headline, começa a perceber isso e sempre se pergunta se a sua head está entregando o vídeo todo. Se com a sua head você já consegue perceber qual é a sacada do vídeo. E aí, tenta tirar
um pouquinho da rede, tira um pouquinho de informação e deixa uma lacuna lá, para a pessoa ter que ver o vídeo para preencher essa lacuna de conhecimento, para preencher o que falta entender na headline. Ainda dentro da qualidade de nugget, outra coisa que um nuggeteiro profissional sabe fazer é que ele consegue estruturar um nugget de forma que tenha contextualização e apresentação da big idea, prova e punchline. Eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre essas três partes e eu vou deixar aqui no card, tá? Então eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo sobre isso. Mas basicamente essa é a forma mais segura de fazer o seu nugget ter sentido e ficar claro para quem assiste. É como se fosse uma redação. Numa redação você não tem que primeiro contextualizar para mostrar qual vai ser o tema da redação, depois você apresenta a sua opinião sobre aquele tema e depois você tem que provar que a sua opinião está correta e por último fazer tipo um resumo de toda a redação ou terminar com uma frase muito poderosa para ser impactante. É a mesma coisa com o nugget. Se o nugget não segue essa estrutura, ele fica muito difícil de compreender. E aí você tira a autoridade do seu cliente. E isso acaba prejudicando a estratégia de marketing dele. Então, para fazer nuggets profissionais, sempre tem essa estrutura em mente. Primeiro vem contextualização e apresentação da big idea, depois vem a prova dessa big idea e depois uma punchline. Punchline é a conclusão do seu nugget. E big idea, se você é novo, está começando agora a editar nugget, é o tema central do seu nugget. É como se fosse o tema da redação. Aproveitando já o tema sobre big idea, a gente vem para o nosso terceiro ponto na qualidade de um nugget que um nuggeteiro profissional sabe fazer, que é ele não coloca mais de uma big idea num nugget. Eu já falei essa frase umas 500 vezes no meu YouTube, no meu Instagram, mas eu vou falar mais uma vez. Quem diz três coisas não diz coisa alguma. O que essa frase quer dizer? Se você bota 3 big ideas, 3 temas no seu nugget, a pessoa vai sair daquele nugget e não vai entender nenhum dos 3. Então, você tem que focar em apenas um tema e ir naquele tema até o final do seu nugget. É isso que eu quero dizer quando eu digo que um nugget só pode ter uma big idea. Ele só pode ter um tema e ponto. E agora eu vou adaptar essa frase para o nosso mundo pela primeira vez na história desse canal. Quem faz um nugget com mais de uma big idea não faz nugget algum. Então escreve essa frase aí num post e cola no seu computador para você nunca esquecer disso. Um nugget profissional só tem uma big idea. E quem faz um nugget com mais de uma big idea não faz nugget algum. E aí, retomando o exemplo lá da redação. Se você faz uma redação que tem mais de um tema, o que acontece com a sua nota? Ela vai ficar bem ruim, lá perto de 0, porque você deu fuga ao tema. E isso é um erro gravíssimo na hora de escrever uma redação. E com o nugget é a mesma coisa. Se você bota mais de uma big idea, você deu fuga à big idea. E o seu nugget vai receber uma nota bem baixa. E não vai ser nada profissional. Então, por exemplo, se você faz um nugget sobre como fazer um bolo de chocolate e termina o nugget falando sobre qual é a melhor farinha, você deu fuga ao tema. Você não seguiu uma mesa big idea. Você tinha que começar falando sobre como faz um bolo e terminar falando sobre como faz um bolo. A farinha é outra big idea, seria outro nugget. Então, deleta esse nugget e começa de novo porque ele não tá profissional. Mas aqui no canal a gente não traz só o problema, a gente também traz a solução. Então, como é que você faz para saber se o seu nugget só tá com uma big idea? O meu conselho é, você separou o trecho. Antes de começar a nuggetar aquele trecho, você já escreve qual que é a big idea daquele trecho. Bota em uma frase, porque aí você se força a raciocinar e pensar com clareza qual que é a big idea ali. Quando você escreve, tá lá. E aí você tem que editar todo o nugget se baseando naquela big idea que você escreveu. Agora vamos para o nosso quarto ponto, dentro da qualidade do nugget. Um nuggeteiro profissional não comete erros de legenda, ou comete próximo de 0. Claro que às vezes um ou outro erro vão escapar, isso é normal, a gente é humano, a gente erra. Mas você tem que fazer o máximo possível para evitar eles a todo custo. Porque não tem nada mais feio que uma legenda cheia de erro, ainda mais aqueles que você vê que não é erro de digitação. Então, se você ficou na dúvida de alguma palavra, mesmo que pareça muito boba essa dúvida, pesquisa no Google, é melhor garantir do que levar um erro pro nugget. E depois de terminar seu nugget, sempre revise a legenda inteira. Então, terminou de legendar, volta no começo do nugget e reassiste tudo, para ter certeza que não passou nada. Porque um erro de legenda pode minar a autoridade do seu expert, pode manchar a imagem dele na internet. Você sabe que galera na internet não perdoa. E você é um grande responsável de como a imagem do expert vai ficar na internet. Antes de te falar o próximo ponto, curte esse vídeo se você acha que está sendo útil para você, porque só assim eu sei que vocês estão gostando mesmo para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Além disso, se você realmente está comprometido a viver de edição de nugget, se inscreve no canal que eu só trago dicas para você chegar lá mais rápido. E vamos para o próximo ponto. O quinto ponto dentro de qualidade de nugget que um nuggeteiro profissional presta atenção é a qualidade da thumb.
Sempre que você for fazer uma thumb profissional, você tem que prestar atenção em 3 pontos. O primeiro é, as informações importantes da sua thumb estão dentro dos limites para que a thumb não fique cortada lá no perfil do seu expert? O segundo ponto é, a sua headline está fácil de ler? E o terceiro ponto é, o design da sua thumb está harmônico? Agora vamos para cada um. O primeiro que é se enquadrar dentro dos limites para não cortar lá no perfil, o que acontece? Se você faz um nugget 4x5, na hora de fazer a thumb, você tem que botar a thumb em 1x1, porque é nessa proporção que a thumb vai aparecer lá no perfil do seu expert. Então, se você passa desse limite de 1x1, por exemplo, a sua headline passa do limite, ela vai ficar cortada no perfil. É por isso que eu disponibilizo para baixar um grid para vocês conseguirem ter esses limites certinho no nugget e nunca cometer esse erro. O grid está lá no meu Instagram, é só clicar no link que está na minha bio, e aí tem vários botões lá, mas um deles está escrito grid. Clica lá e faz o download. O segundo ponto é se a headline está fácil de ler. Então você tem que botar um bom contraste entre o fundo e a sua headline, porque a pessoa tem que bater o olho e já conseguir ler. E ela também tem que estar em um bom tamanho, então quanto maior, melhor. E aí, sempre tome cuidado nas escolhas de cores que você está fazendo. Porque tem algumas cores, por exemplo, complementares, que se você bota uma sobre a outra, fica muito ruim de ler. Dá até uma dorzinha no olho, assim, não sei explicar direito. Mas vou botar uma aqui de exemplo para você dar uma olhada. Isso aqui são cores complementares. O terceiro ponto, que é o design da thumb, você tem que pensar se tá harmônico, se não tá muito poluído, se o que importa tá em destaque. Que o que importa é a headline e o rostinho do seu expert. O resto não importa muito. Então essas duas coisas são as que tem que estar em destaque na sua thumb. Então beleza, a gente terminou o primeiro ponto de um nuggeteiro profissional, que é a qualidade dos nuggets. E eu vou fazer um resuminho então pra gente passar pro próximo ponto. Então, para você controlar a qualidade do seu nugget e ver se ele está profissional, são esses os pontos que você tem que prestar atenção. 1. Faz headlines que não entregam o vídeo todo. 2. Saiba estruturar seu nugget de forma que ele tenha contextualização e apresentação da Big Idea, prova e punchline. 3. Não coloca mais de uma Big Idea no seu nugget. 4. Comete quase nenhum erro de legenda. E 5. Se dedica a fazer thumbs que não vão cortar no perfil do expert, que tem uma headline fácil de ler e que são harmônicas. Agora, o nosso terceiro tópico que um nuggeteiro profissional precisa ter é qualidade na entrega dos vídeos. O que eu vou te contar agora pode parecer um absurdo que alguns nuggeteiros façam isso, mas eu já vi muito infoprodutor reclamando desse tipo de coisa, que é o atraso na entrega, ou mesmo o nuggeteiro simplesmente sumir, nunca mais dar as caras e não entregar o trabalho prometido. Para mim, esse é o cúmulo da falta de profissionalismo. Entregar no prazo é o mínimo que se espera de alguém. Até um nuggeteiro amador deveria entregar no prazo. Então, a não ser em situações extremas, sei lá, alguém morreu, o seu computador explodiu, você tem que entregar as coisas no prazo. Não tem desculpa. E para fazer isso com constância, com tranquilidade, sem errar, você precisa ter um sistema de entrega montado. E eu vou te falar como eu faço para se você quiser se inspirar. Eu tenho um Google Drive e cada cliente meu lá tem uma pastinha específica para ele. Dentro de cada pasta de cliente tem pastas específicas para cada tipo de vídeo que eu entrego para ele. Então, por exemplo, vamos fingir que eu entrego nuggets e raízes para um determinado cliente. Lá dentro, então, vai ter uma pasta nuggets e uma pasta raízes. Dentro da pasta nuggets, eu vou botar uma pasta para cada mês. E dentro dessa pasta de mês, eu vou botar uma pasta para cada semana do mês. Assim, eu sei o que eu entreguei em cada semana daquele mês, porque os nuggets eu vou botar dentro da pasta da semana. Então, se eu entreguei 7 nuggets na semana X, eu vou botar esses 7 nuggets dentro da pasta X. Assim fica fácil de ver se tá tudo em dia, se não tá faltando nada e fica fácil para você e para o cliente acompanhar. Então, por exemplo, os nuggets que eu vou entregar a semana que eu tô gravando esse vídeo, que é a semana do dia 14, né? Começou o dia 14, segunda-feira. Eu ia botar lá na pasta do cliente uma pasta com o mês de junho. Dentro dessa pasta do mês de junho, eu ia botar uma pasta semana 14 do 6. E dentro dessa pasta, eu ia botar os nuggets que eu fiz essa semana. E aí eu também uso uma planilha de acompanhamento, onde eu vou botar todos os nuggets que eu fiz para o cliente. Porque aí fica fácil de localizar algum nugget. Ah, onde é que está o nugget do exemplo que eu dei? O pior erro que o nuggeteiro pode cometer. Eu dou um Ctrl F dentro da planilha e eu consigo encontrar em que semana eu fiz. E a planilha fica mais ou menos assim. Tem uma coluna para a semana e uma coluna para o nome do nugget. Só isso.
Outra coisa essencial para a sua entrega funcionar é que você tem que determinar muito certinho a data que você vai entregar os nuggets. Então, eu, por exemplo, combino com meus clientes que até domingo à noite eu entrego todos os nuggets da semana. E a minha entrega é sempre semanal. Então, se a gente combinou que eu vou fazer 7 nuggets por semana, até domingo vão ter 7 nuggets na pastinha lá do cliente. Então, resumidamente, para ter uma boa qualidade de entrega, tenha um prazo bem definido de quando você vai entregar as demandas, nunca perca o prazo de entrega, tenha um local de entrega bem organizado e mantenha uma planilha de controle. A próxima coisa que o nuggeteiro profissional tem é qualidade no atendimento. Mas o que é isso, Natasha? Se você me acompanha, já deve ter percebido que eu tento trazer vocês para se diferenciar do resto do mercado. Mas você não pode só se diferenciar pelo preço, né? Porque aí não faz sentido você cobrar aquele valor. Além da qualidade do nugget, da entrega, a sua forma de lidar com o cliente também tem que ser diferenciada. Então sempre tente responder seus clientes assim que possível. É claro que a gente tem que botar um limite a alguns clientes que não tem noção, né? Tipo aqueles que mandam mensagem querendo alguma coisa 2 horas da manhã no sábado. Aí você não precisa responder, mas em horário comercial e até passando um pouquinho, responda assim que possível. Então esteja disponível para eles, tire dúvidas, ouça o que eles têm a dizer e seja simpático, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer por eles. Isso valoriza muito seu serviço e te torna mais profissional. O próximo ponto que o nuggeteiro profissional precisa ter é uma coisa que eu vejo muito pouco nuggeteiro que domina. E eles são ditos nuggeteiros profissionais, mas não sabem nada sobre o tema, que é entender sobre marketing digital. Você fazer nugget sem entender sobre marketing digital e ainda dizer que é um nuggeteiro profissional é como se você fosse um estilista e pegasse uma encomenda de vestido sem saber para que ocasião que é. Aí você faz lá um vestido de festa de 15 anos, só que era para noiva de um casamento. E aí, como é que você fica? E fazer um nugget sem saber sobre marketing digital, sem saber a finalidade daquele nugget, é a mesma coisa. Como é que você vai fazer um trabalho direito se você não sabe para que serve o nugget? Então saiba sobre o marketing digital, saiba sobre o papel do seu nugget nessa estratégia, porque aí você vai se tornar um nuggeteiro mais profissional e eu tenho certeza que você vai ter mais segurança no seu trabalho. E para saber sobre isso, eu fiz um vídeo todinho só falando sobre o que o nuggeteiro precisa saber sobre marketing digital. E eu vou deixar no card aqui, ou aqui, que eu nunca sei o lado. E chegamos no nosso último item que um nuggeteiro profissional precisa saber, que ele precisa saber organizar a sua agenda de clientes. Porque só assim o nuggeteiro vai saber quantos outros clientes ele pode atender, sem ficar sobrecarregado e acabar não conseguindo entregar porque não teve tempo. Isso também torna você um nuggeteiro não profissional, quando você não consegue organizar suas demandas para conseguir atender todo mundo. E a primeira coisa que você precisa fazer para ter uma agenda organizada é saber o tempo médio que você leva para, por exemplo, editar um nugget ou qualquer outro vídeo que você faça. Então, se pergunte aí e comece a calcular quanto tempo você leva para editar um nugget, quanto tempo você leva para editar um raiz, quanto tempo você leva para fazer qualquer outro tipo de vídeo que esteja aí na sua cartela de serviços. Você sabe? Se não sabe, é melhor começar a calcular. E a melhor forma de fazer isso é sentar, vou editar um nugget agora, e cronometra. E faça isso várias vezes, né? Porque às vezes um nugget leva mais tempo que outro. Aí você tira a média e vai ter lá uma noção de quanto tempo leva para editar um nugget, por exemplo. A partir daí você consegue calcular quantas horas por semana você precisa se dedicar para atender certo cliente, e aí você consegue ver quantas horas livres você tem para ter uma noção de quantos outros clientes você pode fechar negócio. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que você calculou lá o tempo que você gasta para fazer um nugget e descobriu que leva umas 2 horas. E aí você tem 2 clientes e cada um você precisa entregar 7 nuggets por semana. Então você tem uma demanda aí de 14 nuggets por semana. Se você leva 2 horas para fazer cada nugget, você sabe que gasta então 28 horas para atender esses 2 clientes, 14 horas para cada um. Aí vamos supor que você decidiu trabalhar todo dia das 9 às 17, com 1 horinha de almoço. Sobrou então 7 horas de trabalho por dia que você tem aí. Então, se a gente calcular, pegar 28 horas, que é o que você gasta, dividir por 7 horas, que é o que você tem por dia, a gente vai ver que você vai levar 4 dias na semana para atender esses 2 clientes de 7 nuggets cada um. E o mais legal é que você descobre que tem um dia livre na semana, então vamos supor que a sua sexta-feira está livre. E aí é com você que decide. Quer ficar mais tranquilo? Quer trabalhar só 4 dias na semana? Tudo beleza, então tá, mantenha seus clientes que você sabe que é aquilo que você consegue pegar para ter um dia livre na semana. Agora você quer mais cliente, quer ganhar mais grana? Então você sabe que você consegue atender mais um cliente de 3 a 4 nuggets aí por semana, que assim você preenche a sua sexta-feira. Então, resumindo todos os pontos que a gente falou aqui, um nuggeteiro profissional é um nuggeteiro por completo,
Então ele sabe editar um nugget do começo ao fim, desde selecionar a bigardia até fazer a head e a thumb. Um nuggeteiro profissional também tem qualidade nos seus nuggets, que isso inclui fazer headlines de verdade, que não entregam um vídeo todo, saber estruturar seu nugget de forma que ele tenha contextualização e apresentação da bigardia, prova e punchline. Ele não coloca mais de uma bigardia em cada nugget, comete praticamente 0 erros de legenda e faz thumbs que não vão cortar no perfil do expert, que são fáceis de ler e que são harmônicas. O terceiro ponto de um nuggeteiro profissional é que ele tem qualidade na entrega, então ele entrega dentro do prazo e tem datas bem definidas de entrega, ele tem uma planilha de acompanhamento, então é um local bem organizado que ele vai fazer essas entregas. O quarto ponto de um nuggeteiro profissional é que ele tem qualidade no atendimento do cliente, então ele está lá disposto a ajudar o cliente sempre que possível. O quinto ponto é que ele conhece sobre marketing digital e como o nugget se insere nessa estratégia. E o sexto ponto é que ele tem controle sobre a sua agenda. Ele sabe quanto ele gasta para editar cada nugget, sabe quanto da agenda dele já está ocupada e sabe quanto que está livre para pegar novos clientes. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o curtir aí, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo, terça às 20. Fui!